Paz do Senhor, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei a que horas você vai estar vendo, mas estou aqui novamente, né, na nave da igreja, para estar discorrendo, né, de coisas que Deus coloca em meu coração. Ontem de manhã, antes do período de oração, né, que ontem Deus estava ardendo muito no meu coração, falando sobre como ele pôs no meu coração. Eu comecei, irmãos, e falei, Deus sabe, né? Sobre armas de guerra, sobre pactos com Deus, sobre um acordo com Deus, sobre socorro de Deus. E comecei. Aí, olha, irmãos, que instrução que o Senhor foi me passando, porque eu estou realmente em batalhas, em frentes de batalha, frentes de batalha a favor, que é uma coisa que eu gosto de fazer, a favor de outras pessoas que a gente vê a opressão. E ontem o Senhor começou a trazer ao meu coração, fazer-me lembrar. Muitas vezes, agora parou um pouco, mas muitas vezes eu falo, mas eu ouvi falar que era assim, assim, no passado, lá no século passado, né? Porque foi no século passado, né? Aí foi por volta de 1900 e tantos lá para trás. Aí, irmãos, pro, mais precisamente ali por ano de 1980 deixa eu ver, 85, 84, 85, por aí, por essa faixa de tempo. E o Senhor me fez trazer lembrança. Eu ao estando num culto, à tarde, né, no culto que era tarde, era o período que eu estava naquela luta, que eu já contei num outro vídeo, uma parte, e então era aquela luta, eu ia no culto à tarde, tinha um irmão pregando, e eu sou daquele tempo, né? Eu sou daquele tempo que quando a gente entrava na igreja, tinha reverência, e a hora que, não digo que não tenha com algumas pessoas, porque mais antigamente era no geral, irmãos, era uma coisa maravilhosa de se ver. Entrava-se dentro do templo, havia uma reverência total, que nós estávamos dentro do templo, na casa de Deus, né? E aí tinha um irmão pregando, e ele começou, não lembro hoje a palavra, porque naquele tempo não tinha como gravar, né? A gente não gravava, a gente, assim, não... Mas ele começou a pregar, depois ele parou e começou a falar, irmãos, eu não sei quantas pessoas vai estar aqui lá no futuro, mas o nosso Deus conhece o futuro. Ele sabe todas as coisas, então ele nos prepara. Nós nunca chegamos lá no futuro sem estar preparado. Quem está aqui e vai ouvir, está ouvindo, depois vai saber. Mas talvez para todos, né? Eu tinha o quê? Aquele tempo, devia ter uns 30 anos, 32 anos por aí, mas eu ouvi. Eu tive o privilégio de estar lá. E eu ouvi ele falar. Deixa eu abrir só uma pausa aqui, porque eu tô vendo que a imagem tá, irmão, tô com um problema sério aqui de celular, não sei o que eu faço, o celular tá dando pane. Hoje eu fiquei no estado de nervo, porque daí, do nada, eu não conseguia entrar com a senha, não entrava com a facial e nem com o dedo, não entrava. E depois eu tive que pedir auxílio, né, para ir lá para eles, e eles me orientou, eu consegui resetar o celular. E agora fica com a imagem esquisita. Mas, mesmo assim, né? Vocês me perdoem aí, mas é por causa, talvez, a iluminação. Mas está o tempo de chuva, não sei se é isso, mas dentro da igreja não devia afetar. Tem luzes boas aqui. Mas desculpa se não tiver uma qualidade muito boa no vídeo, depois eu vou ver o que está acontecendo. Então tá, voltando ao assunto, irmãos. Aí esse irmão falou, olha, as crianças, irmãos, vai chegar um tempo que a geração da época não vai achar pessoas aptas a pregar a palavra, a ensinar a palavra,
porque a palavra do Senhor não tem que ser só feito na base do grito e correria, tem que ser feito ensinando, porque a ordem que Deus deu foi ensinar a palavra para um ser humano a partir de 7 anos de idade, irmãos. Ah, irmã, isso é uma loucura. Não, porque quando eu ouço na igreja alguma coisa que fica meio aqui, eu já chego e vou folheando a Bíblia, folheando e buscando. Eu sei que Deus Deus comigo, pelo menos, Deus nunca tem preguiça de liberar o Espírito Santo para me ensinar. O Espírito Santo, ele está sempre disposto a me ensinar, porque ele sabe que eu peço. E eu queria saber, né? Isso daí. Então ele falou que vai chegar no futuro, não vai ter gente aptos para pregar a palavra. E porque a palavra tem que ser ensinada. Na Bíblia ensina que era para ser lido o livro, né? O rolo lá do livro, que ele deixou ditar das leis para o povo dele. E quando lá na Bíblia está falando do povo de Israel, está falando de nós também, porque todo mundo quer herdar o céu junto com Israel. Sabemos que quem tem o direito é só Israel, que ele é o dono da promessa, ele é detentor da promessa da terra, né? Mas só que Deus ele nos deu através da porta enorme que Jesus é e abriu para nós temos o direito de herdar junto com Israel. Então, se nós vamos para lá junto com ele, a lei tem que servir para nós. Ah, mas nós não estamos embaixo da lei, mas não está embaixo da lei assim que eu estou dizendo. Eu estou falando que naquele tempo, Deus, ele falou que era para todos os seres humanos, a partir de 7 anos, era para ouvir a palavra e depois, cada 7 anos, ser lida, ensinada a palavra de novo. E não era para ninguém sair arredar do ambiente onde estava sendo ensinado, não era para sair de lá, irmãos, nenhum sem saber, com dúvida. A mínima dúvida que tivesse era para perguntar, porque tinha que ser explicado. Então, hoje nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida de uma maneira diferente. Naquele tempo, não deixava de ser, era o Espírito de Deus também na vida daqueles que estavam ensinando. Por isso que eles estavam aptos a responder as perguntas. Mas aí o irmão falou, vai chegar um tempo que ninguém vai se preocupar mais com isso, ninguém vai querer saber da lei de Deus, ninguém vai querer saber das instruções, e ninguém, não é generalizando, falando ninguém, assim, quer dizer que o mínimo é que vai querer, o mínimo é que vai procurar se esforçar para aprender, e realmente... como eu disse, era uma reverência total que entrasse. Tinha obreiros, tinha cooperador que pregava, irmão, mas quando era o dia que o pastor ia subir no altar, o pastor subia no altar, era uma coisa assim que o pastor é um intermediário entre nós e Deus, é um instrumento de Deus, é Deus falando conosco, assim, era uma coisa incrível de se participar num culto onde o pastor estava no altar. E aí esse senhor era um pastor, e eu não tinha muita afinidade, porque eu não estava nem corria na igreja quando tinha oportunidade, mas eu tive o privilégio de estar lá naquele culto. E ele falou, e aí, irmãos, porque surgiu algo, tem surgido algo através de mensagem, um dia, quem tiver aqui chegar nesse dia vai saber também sobre mensagens que o inimigo manda através de filmes, através de leitura inadequada, através de desenhos. Naquele tempo as crianças assistiam muito desenho. E vai infiltrar na mente das crianças, irmãos, e não vai infiltrar na mente assim, só porque a criança assistiu, ficou alegre, quer imitar um desenho que ele viu. Ele vai estar agindo na mente, vai penetrar, né? Aí ele ainda falou assim, como eu não sabia, eu já marquei na minha cabeça o que era. Ele falou, vai entrar e ele vai penetrar lá no gen. Então, as crianças de hoje vai ser contaminado. As crianças de hoje vai estar dominada a mente deles. Ninguém vai perceber, porque vai estar lá no gen, quer dizer, onde fabrica, onde libera. E assim, dentro falava desse jeito. A gente não entendia bem o que era, né?
Mas eu prestei atenção, porque eu falei que ia chegar lá, não sei, eu não achava que ia chegar. Mas eu falei, eu vou passar para quem? Vou passar para algumas pessoas em volta de mim, porque vai que alguém novo vai saber, vai chegar lá e vai saber. Então eu falava mesmo. Falava mesmo que eu tinha a oportunidade de falar, eu falava mesmo. Eu era taxada até por chata que ficava falando isso, que como é que vai saber o futuro? Eu falei, mas eu ouvi um pastor né, falar isso. E aí, irmãos, infelizmente, porque ele explicou bem assim, irmãos, as crianças vão ser contaminadas, a mente deles, mas só que vai ser, isso daí vai ser levado lá para o gen. Quando tiver for um pouquinho já adulto e for gerar filhos, os filhos deles já vão nascer contaminados. Então, a geração do próximo século, irmãos, eles não vão conseguir pregar, eles não vão conseguir, porque a criança que foi contaminada hoje vai estar levando esse gene para sempre depois. Não sabemos quando Deus vai arrebatar a igreja. Não sabemos quando Deus vai levar o povo dele daqui, mas enquanto o povo dele estiver aqui, nós temos que nos preparar, temos que lutar contra isso, irmãos. Irmãs, ele falava, irmãs, procura ver o que seus filhos estão vendo, não permita seus filhos ver tudo quanto é coisa que quiser ver diante da televisão, porque não tinha celular, né? Tinha celular, quase não tinha telefone, quase ninguém tinha telefone. Aí ele falou, não deixa seus filhos ver qualquer coisa. Tem filmes, irmãos, que tem desenho que as crianças estão vendo, irmãos. E esse desenho está trazendo para a mente das crianças. Você pode ser menina, pode ser menino. Você não tem que ser o que os outros querem. Então, é coisa assim, porque daí no filme era um simples desenho, lá, um gatinho, um ursinho, que naquele tempo era bem mais suave, né, do que hoje. Uma formiga, uma galinha, um galinho, essas coisas. Então, mas só que tem uns que estão trazendo mensagem. Então, pelo sim, pelo não, não permita seu filho ficar plantado na frente de uma televisão assistindo. Procura colocar nas crianças, na mente das crianças, procura usar seus filhos. Procura usar seus filhos e interter eles com outras coisas, naquele período, naquele horário que ele vê certas coisas, porque daí passou aquele período, uns vai para a escola, outros chegou da escola e se envolve com coisas em casa, não vai ter esse perigo. Irmãos, eu tinha meu filho com ia fazer 2 aninhos. Aí eu já miliciava. Aí foi indo, eu fiquei com aquilo gravado na minha mente. Quando chegava da escola, eu já colocava ele para fazer um monte de coisa. Eu não sou muito de secar louça, eu lavo, ponho lá nos corredores. Mas eu ponhava ele para secar as talheres, eu ponhava ele para secar os potinhos, né? Eu ponhava ele para. A mãe vai limpar a casa, você ajuda a mãe? A mãe vai varrer ali, depois você pega o lixo, aí você leva o lixo para fora. E fui aquele coisinha pequenininho, ele era tão pequenininho que o pano de prato roçava no chão, ficava relando no chão porque ele era muito pequenininho, mas eu fui investindo no meu filho. Eu fui investindo, aí chegava da escola com pressa para assistir desenho, alguma coisa, eu pegava, eu ficava assim, eu não fiquei falando para ele, isso não pode, porque ele não ia entender. Mas aí eu falava para ele, vem ajudar a mãe, depois você vê, vem ajudar a mãe, depois você vê. Aí quando ele ia ver, já não tinha mais interesse, já acabava a graça e ia brincar. Eu ajudava ele a fazer, que hoje não existe, fazer carrinho de rolemã. Eu deitava no chão na cozinha assim com meu filho. Vamos fazer isso aqui com a mãe, vamos fazer o joguinho agora eu esqueci, joguinho da véia. Vamos fazer assim, ó, vamos, tinha joguinhos, ensinei a jogar porque eu fazia pipa pequenininha assim para ele brincar dentro do quintal. E eu fui, sabe, eu falei, eu vou investir, né? Porque a gente não sabe o futuro. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu dei ouvido para uma pessoa de idade naquela época que me orientou a igreja e eu tomei posse. Meu filho hoje é pregador. Meu filho toca na igreja, canta, está pregando a palavra, está buscando de Deus. E aí, irmãos, eu tive essa honra, muitas mães teve, mas muitas não teve esse prazer. Hoje meu filho está com 45 anos e hoje ele está com essa idade, mas ele é focado.
Quantos meninos de 45, de repente, está até dentro da igreja, fazendo maior correria, maior estripulia dentro da igreja. Hoje tem piazada que nem sequer sabe o que é ser pastor. Está colocando sobre o altar como se fosse pastor. É pastor. Aí ainda fala. Ah, o irmão convida o irmão para pregar, a gente fala, o irmão é diácono, é cooperador, não, eu sou pastor. Aí muitas vezes eu fico pensando, mas que eles sabem o que é pastor? Eles sabem o que é ser pastor? Irmãos, eu fico indignada. Eu não sei se. Eu creio que Deus, com um propósito, Deus me trouxe até aqui. Até no século XX, XXI, né? Foi propósito, porque não era outra, não é outra coisa. Por que eu fui ouvir, aprender isso lá atrás e hoje estou aqui, nos meus 71 anos praticamente, estou aqui, né? Andei no tempo, no túnel do tempo, estou aqui. Como? Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Porque se não fosse assim, ainda depois ele usou pessoas, vou te usar para me ensinar, ensina, vai, ensina, faça discípulos. E aí, irmãos, eu tive o privilégio de chegar aqui e de poder, muitas vezes, meninos que vivia com meu filho na época, que estava com meu filho na época, irmãos, praticamente todos se perderam. Todos. Um que era muito amigo dele, está preso. O outro que era amigo também, assim, um pouquinho mais velho, que eu acho que 1 ano, mais ou menos assim, está sumido, porque teve que sumir, que os traficantes queriam matar ele. E tem coisas, irmãos, que a gente fica assim, e aí a gente vê que Deus orientava. E Deus orientava e muitas mães não deu ouvido. Teve mães, filho que eu via brincando, correndo dentro da igreja. Só Deus para ter misericórdia. Aí eu fico vendo o que aquele pastor falou era verdade, era só nós ter ouvido. Era só nós ter ouvido. E como eu disse, hoje a Bíblia fala que jeito que tem que ser levantado, ungido um pastor. Muitos me chamam de pastora, tanto é que eu pus ali na identidade lá na capa, né, da minha página no YouTube, eu pus lá pastora entre aspas, porque eu não concordo. Mas não concordo mesmo. Não adianta quem vir ligar para mim e falar não sei o que eu não concordo e não concordo mesmo. Porque lá na Bíblia, Paulo, quando estava instituindo líderes nas igrejas, ele para pastor, para presbítero, ele instituiu o homem, macho, né? Homem, bispo, pastor, diácono, essas coisas foi instituído homem. É uma função, um cargo para homem. Ah, mas Paulo era machista. Na época era assim, né? Na época era assim, mas se fosse para um dia ter pastor, ele teria por lá, entre aspas, entre parênteses, pastora também, ou alguma coisa. Então, eu não concordo. Não está na Bíblia, não está no meu coração. E pronto, não está na Bíblia, eu não quero saber. Aí, irmãos, voltando ao período de criança, aí as crianças, irmãos, teve. E passado um tempo que eu ouvi esse irmão falar, e como eu disse, né? Então, como tinha os cultos, eu não podia ir, quando no período do culto eu procurava pesquisar na Bíblia, livros, li muitos livros, e me enchia disso e procurava o que eu ouvia, que eu dava a oportunidade de eu ir na igreja um dia ou outro e ouvir, eu pesquisava, marcava, tem um monte de caderno marcado, coisas lá que eu pesquisava. E aí eu fui vendo mensagem que é essa mensagem que pode entrar na mente? Como que pode? Aí, como eu pesquisava, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada disso. E eu não era pessoa, até hoje, eu não sou de ficar saindo para casa de um, para casa do outro. Se chegar em casa, surgir um assunto, nós senta lá, eu pego minhas Bíblias, pego o livro, pego tudo, nós conversamos. Se não, é em casa. Se chegar gente, é em casa que eu converso. Mas aí eu começava a pesquisar, daí eu fui indo, irmãos, descobri mensagens subliminares. Mensagens subliminares. E teve um dia também que para vocês verem, eu vi esse irmão falando coisas tremendas, falou que um dia o diabo ia dominar a família,
ele vai dominar a família, ele vai tirar o conceito de uma verdadeira família. Ele falou, vai chegar um tempo, irmãos, que filho não vai obedecer pai, não vai obedecer vó, não vai ter respeito, aquele respeito com tios, com empregada, porque tem filho que vai lá, chuta e gospe na empregada, de gente rico, né? E tem muitos, não estou falando todos, muitos. E aí, essas coisas tudo eu fiquei observando, prestando atenção. Falei, mas então o mundo vai virar um caos. Vai virar um caos, meu Deus. Como que vai ser difícil para viver num mundo assim? Eu pensava, né? Eu pensava. E naquele tempo, irmãos, mãe era para procriar, gerar filho, mulher era para procriar. Mãe era para cuidar dos filhos que ela criou. O pai, a função do pai era trazer alimento, manutenção, era provedor da casa. E as mães eram a obrigação da educação, do cuidado, do zelo dos filhos, depois o cuidado é a proteção para a rua, na rua, era para ter a presença da mãe para ensinar o filho dentro da casa. A educação era uma responsabilidade materna. O pai tem que ser presente. Então, essas coisas tudo era do meu estilo, né? Mas aí, e o estilo de 99%. Aí depois passou-se um tempo, eu fiquei sabendo que tinha eu fiquei ansiosa para ir na igreja de novo. Fui lá, cheguei lá, um irmão que estava pregando, não era da nossa cidade, era da cidade próxima aqui, e ele era um senhorzinho também. Esses irmãos já partiram para a glória. Ele falou, irmãos, quem viver verá. Nós estamos vivendo um período e Deus tem alertado, irmão, que vai chegar, que é para nós vigiar muito, que vai chegar um tempo que Satanás vai dominar a família, vai destruir famílias, vai ter, as crianças não vai ter mais um respeito mútuo entre pais e entre os irmãos dentro da casa, vai ser, aí na Bíblia está escrito que chegaria o tempo que o amor dentro da família assim, ia se esfriar, é pai matando filho, filho matando pai, ia ter isso, sogra contra nora. Aí ele falou assim, mas só que tem uma coisa que me chamou a atenção. Do nada, eu sou técnico de aparelho eletrônico, e do nada, eu fui mexer num aparelho, acabei, alguma coisa saiu errado, mas hoje eu creio que é Deus, porque eu vou mostrar para vocês, depois um aparelho, para aquele tempo, tocava aqueles discão de, CD, de vinil, os mais antigos sabem, os de hoje nem sabem que é disco de vinil, mas porque depois veio fita cassete, depois veio CD, né? Mas disco de vinil é praticamente um CD, só que, né, era maiorzão, assim, preto. E tinha as duas faces. O CD já não toca duas, toca um lado só, mas aí o vinil tocava dos dois lados. Mas ele disse que pegou um disco, pôs, o disco rodou. Não rodou ao contrário. E ao rodar ao contrário, eu vou dar um pause e vou gravar um outro vídeo, porque eu não quero vídeo muito longo, eu não quero ninguém com preguiça de ver meus vídeos, tá bom? Já vou para outro vídeo. Ó, espero você lá.